Vamos agora detalhar o plano estratégico do Bradesco que não trouxe bom humor aos seus investidores. Depois da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023, o banco anunciou o seu esperado plano estratégico após a mudança de comando com um horizonte de 5 anos. O Bradesco informou que sua nova estrutura organizacional prevê redução de níveis hierárquicos com maior autonomia dos executivos, visando então uma menor complexidade e mais agilidade na tomada de decisão. Essa é uma grande crítica até mesmo de pessoas que trabalharam na instituição, né? Como há uma dificuldade para as coisas passarem de forma rápida, né? Como há grandes burocracias internamente. Depois que Marcelo Noronha substituiu então Otávio de Lazari Júnior no cargo de CEO, alguns diretores deixaram a instituição e Noronha vê agora um custo de operações menor com as diretorias atuais. Na apresentação aos jornalistas, ele afirmou que acabaram com alguns cargos de diretoria e encurtaram camadas hierárquicas. Querem então criar uma sucessão e potencializar talentos, mas acabando com a vinculação de cargo e função, fazendo com que a comunicação seja mais fluida. Com o novo plano, o Bradesco quer então aumentar o seu market share do crédito expandido a cerca de 15% a 19%, e quer acelerar a transformação no segmento de alta renda, sem deixar de priorizar o varejo massificado, estabelecendo novas iniciativas de crédito ao varejo digital e também pequenas e médias empresas. O banco reiterou a necessidade de retomar a rentabilidade com maior potencial no varejo e com relação a esse trimestre, o resultado desse quarto tri, o CEO ressaltou que o Bradesco fez reforço de provisão para 2 casos do banco de atacado sem revelar nomes. As pessoas acreditam que essas provisões realizadas têm a ver com 2 empresas do setor de varejo. Isso não é confirmado, tá? O setor acaba preocupando de maneira geral, aquelas empresas que têm tido dificuldade até mesmo para rolar dívida. A gente sabe que não tem sido fácil para operar e o Bradesco, de certa forma, está envolvido nessa história na parte do financiamento, a parte de crédito, principalmente, para essas companhias, assim como as grandes instituições de maneira geral, mas uma ou outra acaba sendo mais impactada. O CEO reiterou em coletiva ter uma boa expectativa para a margem com o mercado em 2024 e que pode afirmar com todas as letras que o Bradesco controlou a inadimplência. Marcelo disse ainda que 2023 foi desafiador e que não foi o resultado que queriam entregar, que não é possível virar a chave de um trimestre para o outro, mas tem um norte muito forte com o novo plano e que consideram 2024 como um ano de transição. Notem, ano de transição, não necessariamente um ano de retorno ao que era o Bradesco no passado. Ele disse também, abre aspas, não tenho expectativa que em 2024 a gente vai mudar o jogo de forma significativa. A gente vai evoluir trimestre a trimestre. A gente quer entregar rentabilidades crescentes ao longo dos próximos 5 anos e a expectativa do plano é entregar então mais rentabilidade, mais retorno ao longo do tempo. Pode ser que muita gente do mercado que esperava já uma melhora significativa neste ano de 2024 tenha ficado com o pé atrás com essas declarações. Não à toa, a performance piorou bastante com o decorrer da sessão. Para 2024, o Bradesco estimou um crescimento de 7% a 11% para a carteira de crédito, com expansão de 3% a 7% na margem financeira, aumento de 2% a 6% nas receitas de prestação de serviços e de 5% a 9% nas despesas operacionais. O banco também estimou um PDD, uma provisão expandida entre 35 e 39 bilhões de reais. Os analistas do Citi estimaram que o guidance para 2024 implica num lucro de cerca de 17 bilhões de reais em 2024 no ponto médio, abre aspas, mostrando alguma recuperação, mas em uma base muito deprimida e com um nível ainda muito alto de despesas de provisão. Os analistas acrescentaram que a previsão do banco foi fraca e indica que a melhoria na rentabilidade do Bradesco ainda tem um longo caminho para percorrer. Já o BBA, o Itaú BBA, estimou um ponto médio do guidance de lucro entre 17 e 18 bi, mais ou menos o que falou também ali o Citi, ou seja, isso representa um ROI de mais ou menos 10% apenas para 2024. Retorno muito baixo, uma recuperação de lucro de 5% na base anual em comparação aos 16,3 bilhões reportados ali em 2023 e abaixo da sua estimativa que era de 20 bi. Com um ROI abaixo do custo de capital por um tempo, o banco reiterou a sua recomendação de market perform,
um desempenho em linha com a média de mercado, como se fosse uma recomendação neutra, mantendo o Banco do Brasil como a sua top pick entre os grandes bancos. Bom, Bradesco, só passando a informação atualizada para vocês, né, o movimento da sessão foi o seguinte, está caindo quase 15 agora, está praticamente na mínima. Abriu ali recuando por volta de 7%, às 10h30 começou, né, ali mais ou menos no momento da conferência, e dali em diante só piorou, tá? A cada minuto que passava foi caindo cada vez mais, atingiu a mínima exatamente a 12h30, no horário que a gente começou o programa, ali a R$ 14,09, e agora está negociando a R$ 14,14, né? Então está muito próximo da mínima da sessão, que foi exatamente num recuo de 15%, coisa de 15, 20 minutos atrás. Sobre Cielo, essa semana o Bradesco e o Banco do Brasil propuseram a aquisição de 100% das ações da Cielo em circulação no mercado. E na coletiva de imprensa nessa manhã, Noronha afirmou que a OPA vai ter um papel importante no segmento de pequenas e médias empresas, com o executivo acreditando que é possível fazer o fechamento da OPA da Cielo dentro de um horizonte de 150 dias. Ele acha que o mercado vai apoiar o Bradesco, né? Ele diz, estamos falando de um prêmio de 20% em relação ao preço médio dos últimos 90 dias da ação da Cielo, porém, de certa forma, era um prêmio de apenas mais ou menos 6% em relação ao fechamento da noite anterior, né, à divulgação dessa proposta. Então, tem gente no mercado que acha que vai ser necessário mais, porém, o pessoal do Bradesco acha que é um valor que o mercado provavelmente vai aceitar, e aí só o tempo vai dizer.